Olá, graça e paz, meus irmãos, a você que nos ouve, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Nós estamos em mais um momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu e você iremos ouvir a palavra do Senhor juntos. Eu creio que o Senhor pode falar ao seu coração, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? Temos vivido dias difíceis e dias difíceis pedem que tenhamos fé, assim como em qualquer outro dia, porque o justo viverá pela fé. Mas nos dias difíceis, nossa fé é posta à prova. Por isso devemos voltar sempre os nossos olhos para o Senhor, que está nos céus e que a tudo governa e que está sobre todos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu favor, pela tua graça, Senhor, que é derramada sobre nós, mesmo nós não merecermos, Senhor. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor, e nós podemos contar com a sua companhia, Senhor, em momentos difíceis, em momentos de tribulações, em momentos felizes, nós podemos contar com a tua doce, santa e poderosa presença, Senhor, porque tu és Emanuel, és Deus conosco, e nós vivemos para ti, Senhor. Tu és o dono da nossa vida e tu és aquele que satisfaz todo o nosso ser. Abençoa esse momento, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se você não pegou a sua Bíblia, dê um pause aí, pegue a sua Bíblia e abra no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 17, que diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele, em glória. Portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, eu certo dia tinha ido numa cafeteria
e há um tempo atrás, antes da pandemia, quando as coisas estavam relativamente normais. Me lembro de estar lá e ao meu lado tinha um senhor. E ele estava conversando com o atendente sobre o jornal. Eu não me lembro qual era a notícia, mas eu lembro que depois de pedir permissão para entrar na conversa, ter compartilhado de Jesus, que Jesus era a resposta para aquela situação específica, que eu não me lembro qual é. Mas o que me marcou foi o que o Senhor disse. Talvez eu esperasse que ele zombasse ou que simplesmente aceitasse, mas no fundo não desse muita bola. Mas o que ele disse foi o que me chamou mais atenção. Ele disse: Jesus foi um grande sábio que fez muito o bem para as pessoas. Jesus foi um grande sábio que fez muito bem para as pessoas. Infelizmente, Jesus é apenas isso para muitas pessoas. É apenas alguém muito importante na história, até na vida das pessoas. Jesus é um sábio, um exemplo para moralidade, um exemplo de ética, um exemplo de pedagogo, um exemplo de psicólogo, um exemplo de qualquer outra coisa. Jesus é alguém que deve ser seguido, suas atitudes imitadas e só. Limita-se nisso. Contudo, Jesus ocupa, segundo a palavra de Deus, conforme a Bíblia nos diz, Jesus ocupa a maior posição de autoridade no universo. Jesus está sobre todas as coisas e ele a tudo governa. Ele está acima de todo poder, de toda autoridade e ele tem a proeminência. Ele é a imagem do Deus invisível e nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra. E aos seus pés todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele é antes de todas as coisas e, sobretudo, ele tem a primazia. Ele é o Senhor e é o único digno de todo o nosso temor, de todo o nosso amor e toda a nossa devoção. Ele é supremo. E é isso que a carta de Colossenses diz. E é isso que o apóstolo Paulo traz na carta de Colossenses. A carta de Colossenses, ela dá uma ênfase em Cristo como cabeça da igreja, como aquele que é o chefe da igreja, o edificador da igreja, o sustentador da igreja, e não só da igreja, mas o dono do universo. E ele é a plenitude de Deus, nele habita a plenitude de Deus. Ele é dono de todas as coisas por direito, porque Deus assim constituiu. Jesus é a imagem do Deus invisível e a ele devem ser toda a glória. Havia, contudo, na cidade de Colosso, uma igreja no primeiro século que era fiel ao Senhor, que se converteu ouvindo a pregação do Senhor. Primeiro o apóstolo Paulo pregou em Éfeso, muito provavelmente Epáfras ouviu a pregação do apóstolo Paulo e, indo para Colosso, pregou também e lá se formou essa igreja. E era uma igreja que estava caminhando com o Senhor. Contudo, essa igreja estava sofrendo o perigo de se desviarem de Cristo. Havia alguns irmãos no meio da igreja que estavam disseminando uma heresia, uma filosofia, pensamento, uma ideologia que diminuía a pessoa de Cristo, que hoje nós conhecemos como gnosticismo. E era uma mistura de crenças, mistura da lei de Moisés, uma mistura de um asceticismo, uma mistura de superstições e coisas assim da cultura deles, que colocavam Cristo no mesmo patamar dessas coisas. E, no fim, atribuíam pouco valor a Jesus. Ou até davam muito valor para Jesus. Mas Cristo é supremo. E seu valor tem que ser supremo sobre todas as coisas. Achavam que era Jesus e mais alguma coisa para serem salvos. Jesus, mais regras e rituais. Jesus, mais superstições. Jesus, mais isso. Jesus, mais eu. Contudo, Jesus não tem concorrentes. Jesus não tem rivais. Porque ninguém se equipara a ele, nem é seu substituto.
E se Jesus é supremo, aqueles que são discípulos de Jesus devem viver debaixo dessa supremacia. Devem viver sob essa supremacia. Se Jesus é o Senhor de toda a terra, se Jesus é o Senhor da sua vida, você deve viver sob o senhorio de Jesus. E Ele deve guiar a sua vida. E você não se pode se dividir com mais nenhum outro Senhor. Jesus mesmo disse, ninguém pode servir ao Senhor e a Mamon, né? No caso, as riquezas. Ninguém pode servir ao Senhor e ao dinheiro. Nós devemos servir somente a Cristo. Só um Senhor deve governar e deve ter a totalidade da nossa vida. Deve receber a obediência absoluta de nós. Somente o Messias, Jesus Cristo. Portanto, o que temos para hoje, diante disso que nós lemos, é refletirmos sobre algo que muitas vezes nós deixamos para lá. É ter Jesus como o primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se Ele não for o primeiro lugar das nossas vidas, não interessa aonde Ele estiver, nós não herdaremos o reino dos céus. Sabe o que Satanás faz? Muitas vezes ele não quer tirar Jesus da sua vida. Ele só quer colocar Jesus em segundo lugar, em terceiro, em quarto, em último. Porque ele sabe que se Jesus for colocado em qualquer outro lugar que não em primeiro lugar na sua vida, de nada vale. Jesus precisa ser supremo sobre a sua vida. Ele é o alvo, o nosso maior alvo, para Ele que corremos, para Ele que devemos dedicar a nossa vida e viver. Ele é o nosso pão e a nossa água. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós ansiamos. E Ele disse que se nós não amarmos Ele mais do que tudo nessa vida, do que até os nossos familiares, até a nossa própria vida, nós não seremos seus discípulos. Portanto, deixe que Jesus ocupe o primeiro lugar sobre sua vida. E nós vamos ver pelo menos 3 princípios para uma vida sob a supremacia de Cristo. Pelo menos 3. Diante de tantos versículos que nós lemos, queria enfatizar o seguinte: do versículo do 1 ao 4, nós podemos pensar que devemos viver como um cidadão do céu. Então, viva como um cidadão do céu, em primeiro lugar. O primeiro princípio. Nós lemos que, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Viva como um cidadão do céu. Cristo vive e reina dos céus. Nós vivemos uma nova vida com Cristo. E não devemos, portanto, viver alienados das coisas aqui da terra. Viver somente imaginando o céu, viver como se fôssemos apenas espirituais, se não fôssemos pessoas, seres humanos, de carne e osso, que têm desejos, que têm vontades, que vivem diante de uma sociedade. Não é isso que ele quis dizer aqui. O que o apóstolo Paulo quis dizer é para vivermos como se já estivéssemos sob as leis do céu. Como se o reino de Cristo já estivesse instaurado. Porque, na verdade, o reino de Cristo foi inaugurado. Foi inaugurado. E nós somos as primícias desse fruto. Nós já vivemos uma nova vida. O reino de Deus está em nós. O reino do Senhor está em nós. Nós devemos viver aqui na terra, segundo as leis do céu, onde Cristo reina. Por isso que nós oramos, seja feita assim na terra como no céu, a tua vontade. Por isso que nós dizemos, venha o teu reino sobre nós, venha o teu governo sobre nós, o governo de Cristo venha sobre a nossa vida. Porque Jesus governa a vida das pessoas, Ele quer ser o seu rei. Ele quer ser o rei do coração das pessoas. Tem até aquela música, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a voz a entoar, minha canção. Jesus tem que ser tudo para nós. Tem que ser a nossa canção, a nossa melodia, o nosso viver, o nosso respirar. Nós devemos viver como se fôssemos
cidadãos do céu, porque de fato já somos. Devemos tomar posse da vida eterna, vivermos com Cristo aqui, sabendo que a vida eterna nos é garantida. Se nós permanecermos fiéis no Senhor, tendo Ele como em primeiro lugar na nossa vida, ocupando o lugar de maior destaque, sendo o maior alvo da nossa vida, o maior anseio do nosso coração, agradar a Ele, não vivendo como as pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, que são os pecados, a imoralidade, a luxúria, as maledicências, a lascívia, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que não vem do céu, tudo aquilo que não vem do Senhor, devemos fazer morrer através do Espírito Santo. Devemos mortificar a nossa carne, o nosso velho eu. Isso significa que devemos abandonar essas coisas, nos arrepender dessas coisas e viver para Cristo, viver para o Senhor. Mesmo que no passado tenhamos vivido dessa forma, agora que temos Cristo, vivemos sob uma nova lei. Vivemos sob a lei de Cristo, a lei do amor. E essa lei do amor nos torna pacificadores também. A nova vida em Cristo nos possibilita viver em comunidade, regidos pela paz que vem de Deus. E esse é o segundo princípio. Viva como um pacificador. Viva como um pacificador. Versículo 15 vai dizer o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Foi para essa paz que nós somos chamados. Foi para essa paz. Porque o reino de Deus é paz e justiça. O reino de Deus é paz e justiça. E a paz do Senhor não deve ser somente um cumprimento, uma saudação que fazemos aos irmãos de fé. Não, não é só uma saudação. A paz do Senhor é o nosso estilo de vida. É o que recebemos por meio de Cristo. Ter a paz como árbitro em nossa vida é ter atitudes que visam a paz mútua entre os irmãos e entre o próximo. É ter uma atitude que busca promover essa paz. Nossas decisões, nossas ações, nossas posturas, palavras devem passar pelo filtro da paz. Se eu fizer isso, será que estarei promovendo a paz na minha comunidade, entre as pessoas que estão na minha volta, nos meus irmãos, as pessoas com quem convivo, na minha igreja? Será que se eu fizer isso, eu estarei trazendo paz ou divisão? Se eu deixar de fazer isso, será que estarei promovendo a paz? Se eu falar isso, se eu agir dessa forma, se eu pensar dessa forma, será que já não vou estar tendo uma atitude que tira a paz? Afinal, sem paz não há comunhão. Não há comunhão sem paz. Temos comunhão com Deus justamente porque fizemos as pazes com Ele através de Jesus Cristo. Senão, nunca teríamos comunhão com o Senhor. Jamais. A paz só é possível porque houve alguém para nos reconciliar com o Senhor. Jesus Cristo, que sofreu a morte de cruz, morreu pelos nossos pecados, satisfez a ira do Senhor, Deus puniu Cristo no nosso lugar, para não nos punir, para que pudéssemos ser lavados pelo sangue de Jesus, pela sua morte, fôssemos regenerados e pela sua vida vivêssemos em novidade de vida. Fomos justificados pela oferta de Cristo na cruz e temos paz com Deus. Temos paz com o Senhor, temos acesso ao Senhor por meio de Jesus. E por isso temos comunhão com Ele, que é a nossa vida. Que é a nossa vida. E Jesus morreu pela paz. Jesus morreu pela paz. Não somente a paz entre nós e Deus, mas a paz entre um irmão e o outro irmão. Jesus morreu pela paz entre os povos. Que todas as nações buscam a paz. Nós vemos isso na TV, nós vemos isso nas ONGs. Buscam a paz e estão certos de tentar buscar a paz. Mas a única pessoa
que pode fazer isso é Jesus Cristo. Ele dá plena paz, e uma paz eterna e duradoura. A verdadeira paz. Ele uniu povos, de modo que não há mais judeu nem gentil, que são pessoas não judeus. Não há mais bárbaro, não há mais escravo, não há mais livre. Todos estamos em Cristo. E Cristo está em todos. Ele nos deu a paz e a reconciliação. Por isso devemos viver como pacificadores. Viva como um pacificador, porque o reino de Deus é isso, meu irmão. Mateus 5, verso 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seja um pacificador. Esse é outro princípio daqueles que têm Jesus como primeiro lugar da sua vida. E o terceiro princípio é: viva como um guia. Viva como um guia, sim. Alguém que conduz outras pessoas. Versículo 16 diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Enquanto alguns irmãos da igreja de Colossenses agiam como exclusivistas, enquanto alguns usavam o seu conhecimento para divisão, a sua gnosis naquele tempo, usavam o seu conhecimento que alegava ser um mistério, algo inalcançado por alguns. Paulo vem dizer: olha, o mistério de Deus é Cristo, que uniu as pessoas, os povos nele. O mistério de Deus é Cristo, o evangelho de Jesus que morreu tanto para judeus como para não judeus, para todo aquele que crê pela fé. Portanto, nós devemos usar o nosso conhecimento de Cristo, em Cristo, que é o princípio de toda sabedoria. Nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento, para aconselharmos e instruirmos uns aos outros. Porque a tarefa de aconselhar e instruir não se resume a ministros, a líderes, a pastores somente, mas é para todo crente. Obviamente, uns terão o dom de aconselhar e se destacarão por isso. Outros não. Mas isso não exime ninguém da tarefa de aconselhar e instruir. Por exemplo, nem todos têm o dom de ensino. Mas a tarefa de todos os pais ensinarem aos seus filhos a respeito do Senhor, dos caminhos do Senhor e de Jesus. Nem todos têm o dom de cantar, mas todos devem louvar o Senhor. Nem todos têm o dom de pregar, de falar, mas todos devem compartilhar de Jesus, conversar sobre Jesus. Da mesma forma, o aconselhamento. Devemos entender que somos aconselhadores e instrutores do Senhor, mas para isso precisamos estar cheios da palavra do Senhor no nosso coração, porque esse é o plano de Deus para todas as pessoas, para todas as famílias, para todos os seus filhos. Que conheçamos a sua palavra, conheçamos a Cristo e vivamos por essa palavra, aconselhando, instruindo e mutuamente edificando uns aos outros diante da palavra do Senhor. Devemos nos encher da palavra de Deus diariamente, pensar sobre ela, conversar sobre ela, estudar, ouvir os sermões, enfim. Devemos cada vez mais querer que essa palavra habite no nosso coração. Provérbios 12, 26 diz o seguinte: o justo serve de guia ao seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz andar errantes. O justo serve de guia ao seu companheiro. Fomos justificados por Cristo. Dessa forma servimos de guia um ao outro. Portanto, viva como um guia. Viva como um guia e compartilhe de Jesus para o seu próximo, para o seu irmão. Deixe que Jesus ocupe o primeiro lugar da sua vida, seguindo alguns princípios. Viva como um cidadão do céu. Jesus como supremo sobre a sua vida. Viva como um pacificador, que a paz seja o árbitro das suas decisões, no que você vai fazer. E viva como um guia, ensinando e aconselhando uns aos outros. Que Deus abençoe.
e lhe dê uma ótima semana. E ficamos até a próxima.